Hallo, hallo, guten Donnerstag. Wie geht es euch? Alles gut? Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e hoje é dia da gente fazer uma aula um pouquinho mais avançada. Eu prometi que a gente faria aulas mais iniciantes aí na maior parte da semana, porque eu sei que a maioria das pessoas está aí no nível iniciante, mas hoje é aquela aulinha dedicada ao pessoal aí do intermediário. E é uma aula sobre o IE-DESTO. Então, se você está bem iniciando, provavelmente você vai ter dificuldade de entender essa aula aqui, mas é sempre legal você ouvir para ir já conhecendo os temas novos que você vai aprender no futuro. Se você já é intermediário ou está terminando aí o básico, vai ser uma aula legal para você finalmente entender essa estrutura do IE e DESTO. O IE e o DESTO foi uma aula pedida pelo Mr. Pupo, um seguidor lá no Insta. E o IE e o DESTO significam quanto mais algo acontece, tanto mais outra coisa acontece. Então, é a estrutura que eu uso para falar de quanto mais algo, mais outra coisa. Ou seja, né, por exemplo, se eu quiser falar quanto mais cedo, melhor. Quanto mais alto o voo, mais profunda a queda, né? Mais alta a queda, etc. Então, é essa estrutura do quanto mais alguma coisa, mais outra coisa. Quanto mais uma coisa, mais outra coisa. Vai ser usada como o IE e o DESTO. Obviamente, a gente já viu que é mais algo, quanto mais caro, quanto mais legal, quanto mais alto, ou seja, eu vou ter sempre um comparativo. O que é o comparativo? É quando eu coloco um grau no meu adjetivo. Uma coisa fala assim, fulano é alto, né? Carlos é alto. Outra coisa eu falar, Carlos é mais alto do que Roberto. Mais alto do que, mais alto do que significa então exatamente esse comparativo, esse grau de comparação. Mais alto do que. E como é que eu faço esse mais alto, mais baixo, menor, mais alto, mais baixo, mais claro, etc. Em alemão, eu vou pegar o adjetivo e vou colocar ER nele. Então, por exemplo, o adjetivo schön, que significa bonito. Mais bonito vai ser schöner. O adjetivo interessante. Mais interessante vai ser interessanter. Então, basta eu colocar o ER e dar o mais. Então, schöner, mais bonito. Interessanter, mais interessante. Se o adjetivo tiver uma sílaba só, se ele for curtinho, eu vou colocar um umlaut a mais. Não só o ER, mas o umlaut. Então, por exemplo, groß. Groß é grande. Größer é maior. Então, eu coloquei o umlaut no O e o ER. Eu coloquei um umlaut a mais. Vai funcionar assim para os adjetivos pequenininhos, monossilábicos. Por exemplo, o adjetivo alt, que é velho. Né? Mais velho vai ficar älter. Eu coloco o umlaut e o ER no final. Jung, que é jovem. Junger vai ser mais jovem, com o umlaut também. Exatamente pelo fato de que são adjetivos monossilábicos. O R no final tem som de A, né? Por isso que eu falo schöner, interessanter, größer e assim sucessivamente. Eu vou precisar desses adjetivos no comparativo, obviamente, porque eu tô falando quanto mais algo, né? Então, por exemplo, olha lá o primeiro exemplo ali de cima que eu escrevi para vocês. Je früher, desto besser. Então, eu tenho je, que significa quanto, né? Früher é o comparativo de früh. Früh significa cedo. Früher, mais cedo. Então, quanto mais cedo, desto besser, melhor. Você vai perceber que esse desto eu não traduzo por nada em português, né? Não tem tradução para esse português, porque no português eu falo quanto isso mais aquilo. Eu não falo quanto isso tanto mais aquilo. Mas em alemão essa estrutura é feita com o je e com o desto. Então, apesar de em português eu não ter nenhuma tradução específica para esse desto, eu sei que essa expressão, quanto mais tal coisa, mais tal outra coisa, eu vou ter o desto na segunda oração. Então eu tenho primeiro uma oração com ie, uma vírgula e depois desto e o resto. E a segunda é a coisa que está sendo comparada. Então, quanto mais cedo, je früher, vírgula, desto besser, melhor. Por exemplo, exemplo 2. Je höher der Flug, desto tiefer der Fall. E höher significa quanto mais alto. Né? O adjetivo aqui é hoch, que significa alto. Hoch. O hoch, ele é um adjetivo cujo comparativo é irregular, porque ele perde o C e vira höher. Então, ele fica de hoch vira höher. Então, je höher, quanto mais alto der Flug, o voo, desto tiefer, mais profundo, der Fall, a queda. Então, quanto mais alto o voo, mais profunda a queda. Se a gente quiser fazer, e se a gente não tiver um adjetivo, se a gente tiver um verbo do tipo
Quanto mais ela recebe, mais ela quer. Quanto mais ela recebe, mais ela quer. Aqui eu não tenho um adjetivo, não é maior, menor, é mais. O mais, né? Quando esse mais estiver junto com o verbo, eu vou usar o mer, M-E-R, M-E-H-R, M-E-H-R, mer. E mer significa quanto mais. Atenção, né? Por exemplo, eu falo quanto mais cedo, mas o cedo é um adjetivo, então eu coloco o R direto no adjetivo, früher. Agora, quanto mais ela recebe, eu não tenho um adjetivo aí, eu não tenho uma qualidade, então eu tenho que usar o mehr. E o verbo vai lá para a última posição, porque é uma oração subordinada, hein? Então fica, je mehr sie bekommt. Quanto mais ela recebe. O bekommt tá lá no final, conjugado, tá? Desto mehr, mais will sie, ela quer. A frase com je é uma frase subordinada, então o verbo vai lá para a última posição. A frase que começa com desto é uma frase normal, então o verbo está na segunda posição. Desto mehr na primeira, will na segunda. Olha lá o exemplo 4. Je mehr er liest, desto größer wird seine Sorge. Então, quanto mais, je mehr, quanto mais ele lê, je mehr er liest, quanto mais ele lê, desto größer, maior, né? Größer é o comparativo de groß, grande, maior, wird, fica, se torna, seine Sorge, sua preocupação. Quanto mais ele lê, mais preocupado ele fica, maior fica a preocupação dele. Na primeira frase, o verbo está na última posição. Na segunda frase, o verbo está na segunda posição, na segunda oração, né? E por último, 5. Je mehr du dich bewegst, desto schlimmer wird es. Quanto mais você se movimenta, je mehr du dich bewegst, né? Sich bewegen, movimentar-se. Quanto mais você se movimenta, desto schlimmer, pior, né? Schlimmer é ruim, schlimmer, pior. Wird es, né? Se torna, pior fica. Quanto mais você se movimenta, pior fica. Às vezes você está preso, né, em fios, essas coisas acontecem, né? Quanto mais se movimenta, pior fica. Então você entendeu qual que é, né, o resumão aqui da nossa estrutura. Você pode ter o IE vai ter sempre a ideia de quanto mais. Se quanto mais for com um adjetivo, eu coloco o comparativo direto no adjetivo. Je früher, quanto mais cedo. Se o je tiver com uma frase, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu durmo, quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Nesse caso, eu não vou usar, né? Eu tenho obrigatoriamente que usar, na verdade, o mehr. Então, je mehr ich schlafe. E o verbo vai para a última posição. A segunda oração, né, que vai vir depois da vírgula, vai começar sempre com desto, que é intraduzível em português. Mas depois desse desto vai ter também outro comparativo, que vai ser, por exemplo, um comparativo com um adjetivo, de novo adjetivo mais ER, ou o mehr mais uma frase. Então, as duas orações vão ter comparativos nelas. Só que a primeira, né, se for uma oração com um verbo, esse verbo vai estar na última posição, né? Se essa frase tiver um verbo, o verbo está na última posição. Já depois do desto, o verbo fica na segunda posição. Espero que você tenha gostado. Faça aí suas frases, treine aí suas frases com je, desto. É uma expressão é uma estrutura bem legal e mais complexa, né? Para a gente começar a fazer frases mais emocionantes.